Olá, pessoal, sejam bem-vindos de novo, né, à nossa disciplina. Vamos começar aí a aula 15.pdf. Então, o nosso assunto agora é Python até o final do semestre. E aí a aula ela tá dividida nesses tópicos aqui, ó. Vai ter uma revisão rápida da matéria, só fazer uma contextualização no que a gente já aprendeu, o que a gente vai aprender ainda. Tem a resolução do trabalho, as duas primeiras questões, e aí eu já entro com a parte de Python, que são esses tópicos aqui. Depois tem exercícios e depois a disponibilização da resolução dos exercícios. Essa resolução eu vou fazer um outro vídeo para ficar separado, né? Matéria, vídeo sobre matéria e o vídeo sobre a resolução dos exercícios que eu postar no slide relacionado à matéria. Então é aula 15, tá no Google Sala de Aula. Vamos lá. Esses são os tópicos, conforme eu já falei. Revisão da matéria. Bom, o que a gente viu, né, até antes desse recesso de 2 semanas foi sobre o Bash Script. Ele é uma linguagem, né, para criar scripts, porém ele é para Linux. E o que a gente vai ver agora, que é o Python, ele pode ser utilizado em Linux, mas também em Windows, ok? E a ideia de aprender Python vai seguir a mesma ideia do Bash Script. Então a gente viu muito da sintaxe, questão de variáveis, questão de estruturas de repetição, de seleção, e depois a gente focou mais na parte de resolver problemas de redes usando Bash Script. Já em Python vai ser a mesma ideia. Então a gente vai aprender a sintaxe, e essas outras, né, informações, estruturas de seleção, if, else, for, while, e aí depois focar mais na parte de resolver problemas de administração de redes. Um pouquinho na resolução do trabalho, então eu vi que a maioria fez o trabalho, ficaram com muita dificuldade no segundo exercício, tá bom? Aí eu coloquei aqui a resolução de cada um dos exercícios. O exercício 1 e o exercício 2, ok? O primeiro exercício ele é bem tranquilo, né? Qual que é a ideia dele? Eu teria que fazer um backup, né, de arquivos somente se eu fosse um usuário autorizado. Então, como que eu faço para controlar se o usuário é autorizado ou não? Eu faço um if, ó. Então, if se from user for diferente de Matheus, eu imprimo a mensagem usuário não autorizado e uso o comando exit. O que o comando exit faz? Ele encerra o script. Então, daqui eu vou sair do script. Não vou rodar essa parte aqui. Tá ok? Bom, isso se for um usuário não autorizado. Se for um usuário autorizado, isso daqui vai ser falso e automaticamente ele vai pular para cá. Aí aqui tiveram muitos que não usaram estrutura de repetição, tiveram muitos que usaram uma linha só, né? Colocaram o comando cp, o nome do diretório, asterisco, copiando para a pasta de backup. Por que asterisco? O asterisco pega todos os arquivos que estão naquele diretório. Eu preferi fazer parte a parte, né? Então essa primeira linha aqui ele vai ler linha por linha, né? Vai listar, esse ls lista tudo que está dentro dessa pasta. E usando o while eu vou pegar linha por linha, ou seja, arquivo por arquivo, e copiar para a pasta de backup. Então basicamente era isso. O exercício 2, o que eu teria que fazer? Eu tinha várias pastas com datas, né? E aí dentro de cada pasta eu tinha uma outra pasta chamada pasta spam, né? O nome da pasta é spam. E eu teria que contar quantos arquivos tinham nessa pasta spam. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei que a pasta padrão, né, o diretório padrão é quarentena. E aí eu vou listar tudo que tem dentro dessa pasta quarentena. Como assim tudo que tem nessa pasta quarentena? Seriam as outras pastas com as datas. Então, posso ter lá três pastas. Uma pasta com a data 6 do 11 de 2018, outro com a data 7 do 12 de 2020 e assim por diante. Então, vou pegar data por data, usando esse for, ok? E aí, dentro dessa pasta data, eu vou acessar a pasta spam
E usando o comando WC, eu vou contar quantas linhas, né? Ou seja, quantos arquivos eu tenho dentro dessa pasta spam. E guardar esse valor na variável contador. Se esse valor que foi atribuído à variável contador for maior que o meu limite, eu testei com o limite 4, mas no exercício estava falando que o limite é 3.000. Então, se esse valor recebido e atribuído à variável contador for maior ou igual ao limite, eu imprimo para o usuário, limite ultrapassado. Então, é só fazer isso daí, tá bom? E esse ls-1, ele vai listar um arquivo por linha, ok? Qualquer dúvida depois vocês podem conversar comigo, tirar dúvidas nos nossos encontros síncronos ou até mesmo via WhatsApp ou via e-mail. Bom, continuando aí, começando uma parte nova da disciplina, isso aí é a parte de Python. Então é uma linguagem, vamos dizer assim, que está na moda. Vou falar um pouquinho, uma introdução sobre a linguagem e depois a gente já começa a ver parte de código da linguagem. Então, Python é uma linguagem de código aberto utilizada para desenvolver aplicações para diversos ambientes. Python também se destaca no desenvolvimento de scripts voltados à administração de redes. Nosso foco na disciplina é resolver problemas de redes utilizando linguagens de scripts. Python está disponível para diversos sistemas operacionais, já comentei isso lá no começo do vídeo, né? Ele pode ser utilizado no Linux ou no Windows, com muitas implementações de interpretadores e bibliotecas de programação. Essa parte que é importante pelo seguinte, vocês aprenderam já a linguagem C, acredito eu. Python é bem mais fácil que a linguagem C. Por que é bem mais fácil? Python tem muita coisa pronta já, enquanto a linguagem C muita coisa você tem que fazer na mão mesmo. Você não pode importar bibliotecas e funções e assim por diante, tá bom? Então acho que até por isso vocês aprendem a linguagem C primeiro e depois aprendem outras linguagens. Bom, uma das razões que faz com que o Python venha ganhando bastante espaço é a maneira como programas são escritos nessa linguagem. Os códigos são mais legíveis e claros que códigos equivalentes escritos em outras linguagens de programação. O que eu estou falando aqui? Geralmente os códigos em Python são mais curtos, por já terem funções prontas, várias coisas já prontas que deixam o código mais curto e, consequentemente, mais legível. Também são, em média, mais fáceis de escrever que códigos equivalentes escritos em outras linguagens. Em função, né, das coisas que já vêm prontas na linguagem Python. A linguagem Python oferece diversos tipos de alto nível. Por que eu coloco isso daqui aqui? A linguagem C não tem esses 3 tipos aqui, ó. Enquanto a linguagem Python já tem, o que facilita, que são listas, tuplas e dicionários. A gente vai ver um pouquinho disso nas próximas aulas. A linguagem C não tem isso, mas dá para a gente construir, tá bom? Outra informação, Python está estruturada no paradigma de programação orientado a objetos. Algumas considerações, apenas 2 na verdade, né? Extensão dos arquivos em Python. Então, enquanto lá o bash script acabava em .sh, o Python acaba em .py, ok? Py exatamente das iniciais de Python. Exemplos de arquivos em Python: teste.py, calculadora.py. Assim como o bash script, Python é case sensitive, é sensível a casos. Então, uma variável escrita com letra maiúscula é diferente de uma variável escrita com letra minúscula. Ele diferencia, né, se está caixa alta ou não, se está em maiúsculo ou não. São coisas distintas. E agora o primeiro exemplo nosso aí, ó. Eu coloquei esse código, está disponível no Google Sala de Aula, então vocês podem pegar o código já pronto ou tentar fazer ele. Tentar fazer mais por questões de praticar a linguagem nova que vocês estão aprendendo.
Então, o que eu estou colocando aqui? Ó? Mensagem, né, uma variável, está recebendo o seguinte texto. Estou aprendendo a programar em Python. E depois estou imprimindo a mensagem. Então, observe que eu uso print. Ok? Tem essa função print para imprimir essa mensagem aqui na tela. Observem aqui também que, ao contrário do bash, eu não preciso preocupar com esse espaço aqui, ó, entre a variável, o sinal de igual, e entre o sinal de igual e o texto, a atribuição. Tá ok? Aqui nesse primeiro exemplo, né, eu coloquei para rodar, e aí o que eu fiz? Vou mostrar aqui para vocês no meu computador. Qual que é a ideia? Você pode rodar um arquivo em Python usando o próprio terminal. E aí, se vocês forem ver, eu tenho várias versões do Python instalada aqui no meu computador. Python 2, Python 2.7, Python 3, Python 3.6, Python 3.7. Eu vou usar a última versão que eu tenho instalada, que é o Python 3.7. E colocar o nome do meu arquivo. Meu arquivo chama exemplo1.py. Pronto, ele executou o meu código, o meu arquivo. Estou aprendendo a programar em Python. Daí vocês podem falar assim, eu não gosto de rodar no terminal. Não tem problema, vocês podem usar uma outra opção que são os disponíveis online. Por exemplo, eu tenho esse site aqui, online GDB, que eu posso rodar o programa, o arquivo, né, o código, no próprio site, nesse próprio site aqui, ó. Vai vir para vocês. Quais são as considerações? Eu destaquei em vermelho, né? Aqui esse botãozinho, aqui a linguagem e aqui a saída. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui por que isso. Primeiramente, você tem que escolher a linguagem, tá bom? Então tem várias linguagens aqui, ó, PHP, C, Java, Python. E eu vou colocar Python 3. Vou apagar todo o conteúdo e colocar a mensagem. Estou aprendendo a programar em Python. E depois print mensagem. Tá, aonde que eu rodo isso? Como que eu aperto para rodar? Nesse botãozinho aqui, ó. E a saída aparece aqui embaixo. Tá ok? Aí vocês podem também baixar, se não quiser usar o compilador online, vocês podem baixar também o Spider, que é para Python. Spider, Python. É esse daqui, ó. Tá bom? Vocês podem baixar, que é um ambiente, né, para desenvolvimento em Python. Ok? Qualquer dúvida aí nessa questão de instalação, vocês podem me chamar, que eu esclareço para vocês e ajudo a instalação do Spider. Voltando aqui, essa é uma parte importante, é uma novidade e que difere bastante da linguagem C. Então vamos com calma nessa parte, que é uma característica da linguagem Python. Controle de bloco por indentação. Vou lá no exemplo e daqui a pouco eu volto aqui na explicação. Vamos lá. Ó. Peguei um exemplo que é um código na linguagem C. Então, isso daqui não importa, tá bom? Vamos direto aqui, ó. Eu tenho duas variáveis inteiras. A variável número, que recebe valor 20. A variável acumulador, que recebe valor 0. Aí eu criei um if. Quando eu crio um if na linguagem C, o que for fazer parte do if, né, ou seja, que vai ser executado só se isso daqui for verdade, eu tenho que colocar entre chaves. Ok? Então, coloquei entre chaves aqui. E aí, essas duas linhas fazem parte do if. Então, elas só são executadas se isso daqui for verdade. Tá bom? Então, nesse caso aqui, vamos lá. Ó. Número é igual a 20. Acumulador é igual a 0. 20 é igual a 10? Não. Então, não vou entrar aqui no if, vou pular e vou imprimir o valor de número, que é 20, e o valor de acumulador, que é 0. Então, a saída desse código aqui é 20
e 0. Por quê? Porque eu não entrei aqui dentro do if. Mas o importante mesmo desse código é vocês entenderem o quê? Quais são os limitadores de escopo da linguagem C. Então a gente limita o escopo, né? O que é o escopo? A área de influência do if a partir das chaves. Essas duas linhas, elas são influenciadas pelo if. Já essas duas não. Tá bom? Tá, vamos em Python. Em Python tem essas chaves? Não tem essas chaves. Olha que interessante isso. O controle de bloco, ou controle de influência, né, de escopo, ele é feito por indentação. O que é indentação? Indentação é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Ok? Então, isso é quando a gente fala que vai indentar o código. Tá bom? Então, esse espaço aqui é a indentação. Observe que esse código aqui faz a mesma coisa do código em C, só que não tem as chaves. Como então que eu consigo saber o que faz, o que interfere no que? Vamos lá. Número recebeu 20. Acumulador recebeu 0. Aqui eu criei um if. Se número for igual a 10, dois pontos. Observe que essas duas próximas linhas, elas estão indentadas em relação ao if. Ok? Então, elas têm uma distância, né, uma indentação em relação ao if. Quer dizer, então, que essas duas linhas, elas só são executadas se o if, se essa condição aqui for verdadeira. Tá bom? Então, lá na linguagem C, a gente coloca chaves para limitar esse escopo. Aqui em Python, a gente identa, que é esse espaço aqui, para definir o escopo. E aí, uma observação que a gente vai ver mais para frente, mas você já devem estar percebendo, o if em Python, a gente não tem os parênteses, que a gente tem na linguagem C, esses parênteses aqui. E ao mesmo tempo, no if da linguagem C, a gente não tem os dois pontos no final. Já em Python, a gente tem os dois pontos. Então a diferença basicamente do if de Python para a linguagem C é: aqui não tem parênteses e aqui tem dois pontos. Ok? Esse código também está disponível como exemplo 3.py. Aí de propósito eu coloquei na próxima linha, na próxima slide, um outro código muito parecido. Olha lá, ó. Só tem uma linha diferente, que é essa linha aqui, ó. Observe a diferença da indentação para vocês perceberem como que é esse controle de bloco por indentação usando a linguagem Python. No meu é 20, acumulador é 0. Se no meu for igual a 10, se isso aqui for verdade, eu executo essa linha aqui, ó. Tá bom? Agora, essa linha de baixo, ela não depende do if mais. Por que ela não depende do if mais? Porque ela não está identada em relação ao if. Ela segue, ó, está na mesma indentação. Ela não está dentro do if, igual essa linha está. Qual que é o impacto disso? Vamos lá. Eu tinha falado aqui no primeiro código que a resposta aqui seria 20 e aqui seria 0. Número é igual a 20, acumulador é igual a 0. Não entra aqui, então eles não são modificados. Imprime 20 e depois imprime 0. Aqui mesma coisa. Aqui não. Bom, vamos lá. Número é igual a 20. Bom, acumulador é igual a 0. Pergunta: número é igual a 10? Não, não é igual. Então, essa linha não é executada, porque essa linha faz parte do if. Tá bom? Essa linha aqui, ela não sofre interferência do if. Então, independentemente se isso daqui for verdade ou não, isso daqui vai ser executado. Então, acumulador recebe acumulador mais 1. Ou seja, acumulador recebe 0 mais 1. Acumulador, então, é igual a 1. Então, vai imprimir aqui 20 e aqui 1. Ok? Então, percebam essa diferença entre interferência, né? Entre limitar o escopo da linguagem Python para a linguagem C. Um outro exemplo, né, para exemplificar aí quando dá erro, é apresentado abaixo. Veja só,
Mesmo exemplo, sim, só muda uma linha novamente. Observe que estou dentro do if, né? Se número for igual a 10, eu entro aqui e executo essa linha, tá bom? Só que essa linha do acumulador, ela tá mais indentada que aqui, ó. Mas não faz sentido ela estar indentada mais do que esses aqui. Ela tem que estar aqui, ó. Se eu colocar ela aqui, vai estar erro de sintaxe. Vai aparecer indentação incorreta. Por quê? Porque não tem um outro if para poder eu colocar uma mais indentação aqui, tá bom? Então a ideia é essa. Aí só a efeito de exemplificar qual erro que aparece, vamos colocar o nosso terminal para rodar aqui. Exemplo 5, né? Então vamos lá. Python 3.7, exemplo 5.py. Olha lá, ó, ele aparece o erro da linha, a linha que está o erro, que é a linha 7, tá bom? E aparece o tipo de erro, ó, erro de indentação. Tá? Inesperado, indentação. Inesperada, indentação. Tem uma indentação a mais. Ele está querendo dizer mais ou menos isso. Acusou o erro na linha 7. Vamos ver se é na linha 7 mesmo. Vou abrir o exemplo 5.py aqui para vocês. Linha 1 aqui. Linha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linha 7 mesmo. Perfeito. Quiser conferir aqui também, ó. Aqui é a linha 7, ok? Então tá certinho. Eu coloco esses dois espaços aqui, ó, essas duas linhas sem nada, é só para conseguir printar mais fácil os códigos, tá bom? Mas essas duas linhas do código ali são opcionais. Não precisam ser colocadas essas duas linhas aqui no código de vocês, ok? Continuando aqui. Então, vamos só a explicação, né? Quando escrevemos programas, especificamos blocos de influência de determinado código. Por exemplo, devemos especificar se um conjunto de instruções em um código pertence a uma função, a duas funções, a um bloco de repetição, a um bloco de seleção ou a outra estrutura qualquer. Essa delimitação de influência define um escopo. O escopo é como se fosse a área de abrangência, né? Até que ponto aquela parte interfere no código. Então, em C, a gente define esse escopo utilizando as palavras-chave, né? Chaves para abrir e chaves para fechar. Tem um exemplo de Pascal também, nunca usei, mas se definia com begin e com o end. Em Bash Script, como que a gente definia isso? No if, por exemplo, a gente tinha o then e o fi. Vamos voltar lá num exemplo aqui, ó. Como que a gente definia a interferência desse if aqui, ó? Colocava o then para começar e o fi para terminar. Então, isso daqui, ó, ele depende totalmente do if. Mesma coisa o for. Como que a gente marcava o escopo dele, delimitava o escopo? Ou seja, aonde que ele interfere? O do para começar, a zona de interferência, e o done para finalizar. Então, isso daqui tudo depende, né? Sofre interferência do for. Voltando lá embaixo. Tá. Aqui são os exemplos, né? E aqui, já passou. Aqui agora sobre comentários. Como você coloca comentários em Python? Só usar o cerquilha ou jogo da velha. Então, eu coloquei cerquilha. Isso aqui vai ser um comentário, não vai ser executado pelo compilador. Mesma coisa isso daqui, ó. Tá bom? Então, sempre que eu colocar o cerquilha, né, o símbolo tralha, vai ser comentada aquela linha específica. Já essa linha aqui embaixo, ela não está comentada, não tem um cerquilha, não tem o jogo da velha. Então, isso daqui vai ser executado. E depois, a tipagem dinâmica. Como assim tipagem dinâmica? Assim como a gente viu em Bash Script, a variável ela pode receber vários tipos. Se ela vai ser do tipo inteiro ou do tipo
real ou vai ser uma string, isso aí vai ser feito de forma dinâmica. Então, na hora de atribuir algum valor para ela, ela passa a ser inteiro, ou passa a ser do tipo string, ou passa a ser do tipo double, tá bom? Então, não tem aquela questão de falar assim, int número igual a 10, ou double preço igual a 5.7, ou char nome igual a Mateus. Não tem isso, como a gente tem na linguagem C. Em Python, a tipagem é dinâmica. Você não especifica o tipo da variável. Ela se adequa ao que ela está recebendo. Coloquei um exemplo aqui, ó. Então, var, nome da minha variável, recebe 9. Então, ela recebeu 9, ela se tornou do tipo inteiro. Na próxima linha, ela recebeu uma string. Então, ela se tornou um tipo string. E aqui eu imprimi o valor que está em var. Então, vocês observem aí, ó, que ela pode receber vários tipos, não tem problema. Ela pode receber inteiro, depois receber um tipo double, depois receber uma string e assim por diante. E aqui são os exercícios, tá ok? São 2 exercícios, então eu vou comentar sobre eles aqui rapidamente e eu vou fazer um outro vídeo com a resolução dos exercícios. Todos os códigos aqui dessa aula e da resolução dos exercícios estão na nossa turma do Google Sala de Aula. O primeiro exercício, vocês vão treinar um pouco aí sobre essa questão de tipagem dinâmica. Então, criar a variável, ela vai receber o valor 20, vai imprimir o conteúdo dessa variável, modificar o conteúdo dela, aí ela vai receber uma string chamada 30, depois imprimir o valor que está nessa variável. Em seguida, criar um comentário, só para treinar um pouquinho de como colocar comentários em arquivos Python. O exercício 2, ele é um pouco diferente, tá bom? Você cria uma variável chamada nota e escolhe uma nota para ela, um valor, 5.5, 7.2 e assim por diante. Aí vocês vão usar um if. Como assim um if? Bom, se a nota for maior ou igual a 6, vocês vão exibir essa mensagem para o usuário, aluno aprovado. E essa mensagem aqui de baixo, ela vai ser exibida para o usuário sempre. Como assim sempre? Independente do if. Independente se a nota é ou não maior ou igual a 6, eu quero que vocês exibam a mensagem. Disciplina, dois pontos, programação de scripts, exclamação. Ok? Agora eu me recordei de um comentário que eu não fiz, que é importante. Python não tem ponto e vírgula no final também. Tá bom? Falo isso porque na linguagem C a gente tem esse ponto e vírgula no final. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula e ponto e vírgula. Em Python a gente não tem esse ponto e vírgula. Ok, pessoal? Então, façam o exercício e depois confiram lá com a resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, na nossa próxima aula de plantão de dúvidas, a gente esclarece as dúvidas. Até mais, um abraço a todos.